Qual é a taxa de inflação ideal? No rescaldo da crise financeira e da recessão de 2008 e 2009, alguns economistas começaram a se perguntar se uma inflação mais alta poderia ser desejável. Então, a doutrina da inflação baixa é repensada, mas uma mudança é improvável por John Hilsenrath. Então, um artigo aí que pode nos ajudar a, enfim, mostrar aí como é que esse debate tem uma penetração real ou como ele sai nos jornais e como isso pode nos ajudar a entender algumas outras questões em torno dessas políticas, né? Então veja, nos últimos 25 anos, a inflação tem sido um bicho-papão que devora a riqueza e causa instabilidade. Então, é claro que, como aí mesmo diz, nos últimos 25 anos, os bancos centrais no mundo, eles transformaram o que a gente viu aí numa outra caixinha lá sobre, saiba mais, de que, consequentemente, a inflação, ela é, digamos assim, na caixa que a gente viu sobre metas de inflação, a inflação é uma prioridade dos bancos centrais. Enfim, não adianta negar, é assim que eles têm operado nesses últimos 25 anos. Por quê? Porque justamente consideram a inflação como um bicho-papão que devora a riqueza, causa instabilidade, que cria uma série de problemas econômicos. Mas, recentemente, alguns especialistas, incluindo o economista-chefe do Fundo Monetário Internacional, FMI, e um pesquisador sênior do Federal Reserve, eles têm se questionado em público se um pouco mais de inflação, né, poderia, na verdade, ser algo bom. Desde que eu estudo economia, sempre vi aqueles que advogam de que algum grau moderado de inflação é bom para manter o emprego em níveis melhores. É o que eu também acredito. Mas, enfim, veja que a doutrina da inflação baixa, diante de uma crise econômica, ela passa a ser repensada. Por quê? Porque a deflação ou a desinflação muito agressiva dos preços, ou seja, as quedas dos preços, muitas vezes vem acompanhada de uma recessão econômica. E a recessão econômica, como a gente viu agora aí no último debate, ela tem cicatrizes que podem ser deixadas na economia aí de uma maneira muito forte. Por várias razões, no entanto, é improvável que a ideia ganhe força em breve. O novo argumento para a inflação é o seguinte: a baixa inflação e as baixas taxas de juros que a acompanham deixam para os bancos centrais pouca margem para manobras quando um choque ocorre. Após o colapso do Lehman Brothers em 2008, por exemplo, o Federal Reserve rapidamente reduziu as taxas de juros para quase zero, porém não poderia reduzi-las ainda mais, mesmo que a economia precisasse de um estímulo muito maior. Então seria aí o dilema da liquidez, né? Ou seja, você coloca a taxa de juros zero, não tem mais para onde ir, porque você espera que o dinheiro a zero estimule a demanda agregada. E muitas vezes não foi o que aconteceu. Os economistas chamam isso de problema do limite zero, né? Ou alguns livros, outros manuais de economia, se eu não estou enganado, utilizam também como paradigma da liquidez, dilema da liquidez. Ou seja, você zera a taxa de juros, deixa o sistema altamente líquido, porque não tem sentido ninguém guardar dinheiro, eu guardo, não vou render nada, então eu vou consumir. Só que isso não acontece. Para começar, se a inflação fosse um pouco maior, e assim as taxas de juros fossem um pouco mais elevadas, o argumento afirma o Fed teria margem maior para reduzir as taxas de juros e teria proporcionado mais dinamismo para a economia, que seria a ideia de que você teria uma taxa de juros negativa. Se você tem um pouco de inflação e um pouco de juros, você tem uma taxa de juros negativa que desestimularia mais ainda o cara a poupar. Então, assim, dado que entre eu colocar 100 e tirar 100, eu agora coloco 100 e posso tirar 80, é melhor eu gastar. Então, você tem aí esse comportamento. Agora mesmo, o Fed e outros grandes bancos centrais miram uma inflação em torno de 2%. Economistas usaram a abordagem dos 3 ursos para chegar a esse número. Por um longo tempo, parecia que não estava nem muito quente nem muito frio. No entanto, uma inflação baixa e estável
poderia teoricamente significar algo estável a uma taxa ligeiramente mais elevada. Então, enfim, é um argumento aí, digamos assim, revolucionário, mas o problema é que na prática não parece que os banqueiros centrais eles adotem essas medidas. O economista-chefe do FMI, Olivier Blanchard, que eu já citei aqui várias vezes, de que é um dos caras que tem um dos livros mais importantes de macroeconomia, em um artigo recente disse que talvez a futura meta de inflação do Banco Central dos Estados Unidos deva ser 4%. Por sua vez, John Williams, chefe do Departamento de Pesquisa do Fed de São Francisco, argumentou no ano passado que metas mais elevadas podem ser necessárias a fim de oferecer um amortecedor para futuras crises. Existem outras razões pelas quais algumas pessoas dariam as boas-vindas a um pouco mais de inflação agora. Os governos nos Estados Unidos e em outros lugares, além de muitas famílias norte-americanas, encontram-se esmagados sob montanhas de dívida. Então, veja, você tem um problema. Um pouco mais de inflação poderia, em tese, reduzir o ônus dos encargos e do principal, pois os pagamentos de dívidas são geralmente fixos. A receita e a renda que as famílias e os governos oferem para saldá-las poderia aumentar com a inflação. Então, você diminuiria a dívida por conta da inflação. Então, a inflação isso faz com que a receita exploda, né? Porque você reajusta a receita em fio padrão, e a dívida ela continua a preços nominais fixos, né? Ou seja, ela não muda porque você já tem aí um cálculo em torno disso. Então, cara, consequentemente, você tem aí uma medida. Isso está acontecendo no Brasil agora, no final de 2022. A inflação tem melhorado as receitas dos estados e, consequentemente, isso tem diminuído dívida e dado mais caixa. Claro que isso aí é num primeiro momento. Há, entretanto, problemas com o argumento a favor de mais inflação. O primeiro de respeito a ainda não está claro se o limite zero nas taxas de juros com a qual Blanchard se preocupa é o maior problema da economia. Dessa forma, enfrentá-lo poderia não valer os custos que estariam associados a uma inflação mais elevada. Então, após o Fed ter baixado as taxas de juros a quase zero em dezembro de 2008, o presidente Ben Bernanke encontrou alternativas para mais cortes nas taxas de juros. Então, compra de títulos lastreados em hipotecas e títulos do Tesouro, além de canalizar o crédito para os mercados de autoempréstimos, financiamentos estudantil e de cartão de crédito. Então, veja, mesmo tendo baixado as taxas a quase zero, o presidente encontrou alternativas para mais cortes nas taxas de juros. Então, foi passando lá a tesoura nas taxas de juros. Esses passos adicionais não foram uma panaceia, mas ajudaram a acabar com a recessão, mesmo não tendo produzido crescimento rápido bastante para diminuir o desemprego rapidamente. Então, claramente, o Bernanke, diante da crise de 2008, 2009, ele tomou medidas que fizeram com que, em relação a outros países do mundo, os Estados Unidos fosse aquele país que saísse mais rapidamente da crise. Então, consequentemente, isso possibilita aí, enfim, uma retomada da economia muito melhor. Ok? Vamos continuar aqui então. Há também um problema mais grave. Suponha por um momento que Blanchard esteja certo que os bancos centrais em todo o mundo estariam mais bem preparados para enfrentar futuras crises com uma inflação um pouco mais elevada. Passar de 2% para 4% poderia ser um processo bastante confuso. Os investidores, empresas e famílias poderiam concluir que a mudança em uma única vez para uma meta de inflação mais elevada significaria de fato menos comprometimento com uma inflação estável, ou seja, tecnicamente tiraria a credibilidade do Banco Central quando ele fez essa alteração das expectativas. Então, expectativas de inflação mais elevadas podem tornar-se uma profecia autorrealizável, ou seja, dado que você está modificando de uma inflação baixa para uma inflação um pouco mais alta, construiria novas expectativas de inflação
na cabeça dos investidores, das famílias, das empresas, e, consequentemente, num segundo momento, elas esperariam uma inflação mais alta, o que poderia se realizar. E aí, em vez de uma inflação de 4%, os bancos centrais poderiam acabar elevando a inflação para 5%, 6% ou 7%, por conta justamente das expectativas. Então, a expectativa é de que a inflação seja cada vez maior. Uma meta de inflação, portanto, mais alta, teria um efeito imediato e bastante perturbador sobre os mercados, afirmou Bruce Kasman, economista-chefe do JP Morgan Chase. Bernanke reconheceu a atratividade de uma meta de inflação mais elevada. Em respostas escritas aos parlamentares em dezembro, ele disse que uma meta de inflação mais alta poderia, em teoria, tornar possível para o Fed reduzir as taxas de juros ajustadas à inflação, estimulando o endividamento e o crescimento econômico. No entanto, o oposto também poderia ocorrer. A perspectiva de uma inflação mais alta poderia fazer com que as taxas de juros disparassem e tornar o ônus de um empréstimo futuro ainda mais pesado. Então, a perspectiva de uma inflação mais alta, ela ajusta os preços da economia, inclusive o preço do dinheiro, que é a taxa de juros, o que poderia fazer com que o preço dos empréstimos, dos financiamentos, ficasse mais alto. Então, é preciso levar isso em conta. Esse é um problema particular para países que, como os Estados Unidos, contraem enormes dívidas de curto prazo e para pessoas com hipotecas com taxas ajustáveis. Então, o que, no caso das hipotecas, é um suicídio você ter uma hipoteca ajustável pela inflação, porque se a inflação explodir, você também explode a sua prestação. Bernanke concluiu que não queria mexer com as frágeis expectativas das pessoas. Então ele alegou que uma mudança para uma meta mais elevada correria o risco de fazer com que o público perdesse a confiança na disposição do Banco Central em resistir ainda mais a altas na inflação e assim comprometer a eficácia da política monetária daqui para frente. Então isso aqui, essa afirmação do presidente lá do Fed à época, revela, portanto, que existe uma enorme preocupação das autoridades monetárias, enfim, dos formuladores de políticas macroeconômicas em torno da sua credibilidade. Então, o que eles falam precisa acontecer, o que eles defendem como discurso precisa ser refletido em ações, porque eles trabalham também com os efeitos das expectativas que a população tem em torno da realização ou não de determinadas variáveis econômicas, entre elas, no caso da inflação. Então, se eu tenho um Banco Central que erra em um ano, erra em outro, não faz o que promete em outro, você chega um momento em que você desconfia de tudo que o Banco Central promete do ponto de vista, enfim, de variáveis macroeconômicas. A meta de inflação de 2%, que é tão popular entre os banqueiros centrais do mundo todo, pode não ter sido a meta ideal em retrospecto. No entanto, parece que todo mundo está amarrado a ela para melhor ou para pior no futuro previsível. Veja aí uma notícia do The Wall Street Journal de 2010, ok? Então vamos aqui avançar. E vamos aqui para o quinto debate, né? Estamos chegando lá já quase no sexto.